Meu nome é professora Renata Glansman, estou aqui com vocês para a gente ver a lei orgânica do município de Muriaé. E essa lei orgânica, ela é cobrada tanto no cargo de nível médio como no cargo de nível superior. Nós temos ali agente tributário, auditor tributário, então é uma lei muito importante. Importante por quê? Primeiro, é uma lei grande, porque ela tenta se espelhar na nossa Constituição Federal. Nós temos, no âmbito federal, no âmbito da União, a Constituição Federal regulando todas as matérias fundamentais da nossa República Federativa do Brasil. Em âmbito estadual, nós temos as constituições estaduais, que vai fazer o mesmo papel que a Constituição Federal faz no âmbito federal, a Constituição Estadual fará em âmbito estadual. Mas em âmbito municipal, nós temos uma Constituição Municipal? Não, nós temos o que é chamado de Lei Orgânica Municipal. Essa lei orgânica, ela deve obediência tanto à Constituição Estadual como à Constituição Federal, assim como as constituições estaduais de todos os estados do Brasil devem obediência à Constituição Federal. Então, o que normalmente as constituições estaduais fazem e as leis orgânicas dos diversos municípios desse país fazem? Basicamente, copia e cola muita coisa da Constituição Federal. A gente fala que é até norma de reprodução, coisas que são normas de reprodução obrigatória e coisas que simplesmente eles escolheram, esses entes federativos, Estado e município, escolheram legislar da mesma forma. Só que o que acontece? É um tratamento muito amplo. Aqui nós vamos ter tratamento sobre direito ambiental, sobre direito previdenciário, sobre direito financeiro, sobre administração pública, sobre servidor público. É um assunto muito amplo. É como se eu estivesse te dando aqui toda a Constituição Federal, coisas que numa faculdade você demora aí às vezes 5 períodos para ver. Nós vamos ver aqui de forma sintética, porque o seu objetivo não é ficar doutor na Lei Orgânica de Muriaé, é marcar o X na alternativa correta. Então, tudo aquilo que nós vamos ver que exige uma explicação, eu vou parar, eu vou explicar para você, e aquilo que uma simples leitura sua vai fazer, será suficiente, eu vou passar. O material de vocês está todo colorido, está riscado com as palavras importantes, então vai ser uma leitura mais agradável e tenha certeza que se você acompanhar comigo nos artigos que eu marquei de importante e aqueles que eu não dei porque eles são autodidatas, é só você ler que você vai entender, não tem erro, é para fechar essa matéria na sua prova. Então vamos lá, primeira coisa que eu falei, que eu disse é o quê? No âmbito federal, nós temos a Constituição Federal, que ela é de 1988. Nos estados, nós temos as constituições estaduais. Cada estado tem a sua Constituição estadual, que deve obediência à Constituição Federal. A Constituição estadual não pode trazer nada que contrarie a Constituição Federal. E no âmbito dos municípios, nós temos a Lei Orgânica, que deve respeito tanto à Constituição do Estado, como respeito à Constituição Federal. Sabemos disso? Vamos ver o que o começo da sua Lei Orgânica fala. Fala que o município de Muriaé integra com autonomia política, administrativa e financeira, a República Federativa do Brasil e o Estado de Minas Gerais. Até então, nenhuma novidade. O município, ele integra o Estado de Minas Gerais e integra o Brasil. Mas o que é importante aqui? É o que eu marquei para você de vermelho. Todos os entes federados. Renata, quais são os entes federados? A União é um ente federado. Cada estado membro é um ente federado e cada município é um ente federado. Todos os entes federados, eles têm autonomia. O que significa isso? Autonomia política. Cada município, cada estado escolhe os seus próprios governantes.
Esses governantes, eles têm autonomia para administrar o município, o estado, da forma que bem entender. E tem autonomia também financeira. Cada município, e não é diferente com o município de Muriaé, tem o seu dinheiro próprio, o seu cofre. Então, cuidado, os municípios, assim como o estado, mas aqui nós vamos fixar no município, porque nós estamos falando do município de Muriaé, tem autonomia, cuidado. Eu já vi muito questão de prova trazer a palavra soberania. Não, soberania não. Quem tem soberania é o Brasil quando trata com outros países lá fora. Um país, ele é soberano, mas os entes federativos não são soberanos. Então, o município de Muriaé, ele tem autonomia. Que tipo de autonomia? Política, administrativa e financeira. Nos termos da Constituição Federal e da Constituição do Estado. Nós vimos que a lei orgânica deve obediência à Constituição Estadual e à Constituição Federal. É a mesma coisa aqui, quem já tem um conhecimento de constitucional vai ficar bem tranquilo que muita coisa é parecida. Fala aqui, assim como na Constituição Federal, que todo poder ele emana do povo. Isso nada mais é do que a soberania popular, o que exerce por meio de representantes eleitos diretamente. O que é isso? Nada mais é do que o povo poder eleger, poder escolher os seus governantes, tanto na forma da Constituição Federal como na forma desta lei orgânica. Mas como que eu vou ver a autonomia daquele município? Nós vimos que existem 3 tipos de autonomia do município. Cuidado, é autonomia, não é soberania. Como que eu vou ter, como eu vou ter caracterizado de uma forma que eu possa ver essa autonomia? Autonomia política, autonomia administrativa e autonomia financeira. Especialmente, cuidado, eu coloquei aqui de vermelho, se está escrito especialmente, quer dizer que é só dessa forma? São só dessas formas aqui que eu posso enxergar na prática a autonomia do município de Muriaé? Não, quer dizer que aqui nós temos um rol meramente exemplificativo. Quer dizer que aqui são exemplos de como eu enxergo a autonomia do município. E quais são esses exemplos? Na sua elaboração e promulgação dessa lei orgânica, cada município tem autonomia de poder aprovar e promulgar a sua própria lei orgânica. Na eleição do seu prefeito, dos seus vice-prefeitos e dos seus vereadores, aqui uma autonomia política administrativa, e na organização do seu governo e da administração, basicamente o que nós explicamos no slide anterior. Essa lei orgânica diz que é assegurado, cuidado, assegurado a quem? A todo habitante do município de Muriaé. Lembre-se, nós estamos no âmbito municipal. Nos termos tanto da Constituição Federal, da Constituição Estadual. Qual Constituição Estadual, Renata? Constituição Estadual de Minas Gerais. E dessa lei orgânica, e aqui vai trazer uma série de direitos que são assegurados a todos os moradores do município de Muriaé. Bom, são direitos básicos: educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social. A gente lê isso e dá até vontade de chorar, porque tanto a Constituição Federal garante, como a Constituição Estadual garante, como a lei orgânica garante, e na prática, infelizmente, a população não tem acesso a esses serviços. A segurança, a previdência, a proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados, o transporte, a habitação e ao meio ambiente equilibrado. Tudo coisas fundamentais para a população. Aqui nós temos alguns princípios bem importantes, que diz que o município de Muriaé organiza-se e rege por essa lei orgânica, nenhuma novidade. E as leis que adotar, observados os princípios da Constituição Federal e aos seguintes preceitos. Nenhuma novidade, porque nós sabemos que nós temos a Constituição Federal, abaixo nós temos as Constituições estaduais e abaixo nós temos as leis orgânicas de cada município. E quem está abaixo sempre deve obediência a quem está acima. Então, além de observar os princípios da Constituição Federal, nós temos os seguintes preceitos.
Sufrágio universal. O sufrágio é um exercício, é um instrumento do exercício. E esse sufrágio que materializa a soberania popular é feito através do voto. Tá vendo que esse sufrágio ele tem que ser universal? Eu não posso ter um sufrágio restrito, como era antigamente. As mulheres não podem votar. Ou um sufrágio que eu vire e fale assim, só pode votar quem tem curso superior, ou só pode votar quem tem uma condição econômica elevada. Não, o direito de voto que materializa esse princípio do sufrágio universal, ele é de todos, mas o voto, ele é direto, quer dizer que hoje em dia você não elege um partido político e esse partido vai eleger o seu representante. Você não vota em pessoas que vão eleger o seu representante. Isso é o voto indireto, como existia, inclusive, no período antes democracia do nosso Brasil, antes da Constituição Federal. Hoje, você vota diretamente no candidato que você quer que represente seus interesses. No caso aqui do município, você vota diretamente no prefeito para o Poder Executivo, você vota diretamente no vereador para o Poder Legislativo. E o voto, assim como é o voto na Constituição Federal, ele é secreto. Muito embora tentou-se colocar no Brasil, para tentar achar que haveria fraude, tentou-se implementar o voto impresso. Lembra dessa história? Que você iria lá, colocasse o seu candidato que você quer na urna, colocaria confirma e sairia da urna uma impressão confirmando que você votou naquele candidato. Colocou-se isso com o objetivo de controlar se o resultado das urnas era realmente o mesmo da contagem daqueles votos impressos. Mas aí veio o Supremo Tribunal e disse, pode não, porque ao eu imprimir aquele voto, seria a mesma coisa de eu violar o voto secreto. Eu estaria tornando aquele voto público. E com valor igual para todos, não existe isso. Um voto de determinada categoria social vale o dobro que o voto de outra. Não, o voto ele é direto, secreto e com valor igual para todos. Vou chamar sua atenção aqui, por quem já tem experiência de fazer bastante questão de prova de concurso, uma coisa que as bancas adoram trazer. Traz que o sufrágio é universal, isso você não erra, não vai trazer um sufrágio restrito, com voto direto, secreto e valor igual para todos, isso você não erra. Mas elas gostam de trazer que o voto é obrigatório. Não. Está escrito aqui que o voto é obrigatório? Não. Renata, mas se eu não for votar, eu vou ficar com problema lá na Justiça Eleitoral, eu vou ter que pagar uma multa. Não, isso não quer dizer que o voto é obrigatório. O comparecimento é obrigatório, mas lá você pode muito bem anular seu voto, votar em branco. O voto em si não é obrigatório. Eu sou obrigada a votar em um candidato. Não, o comparecimento que é. Então, se a sua questão trouxer que o voto é obrigatório, nós não temos aqui na lei orgânica, assim como nós não temos na Constituição Federal. Pelo plebiscito. O que é plebiscito? Nós já vimos no Brasil até poucos. Plebiscito é aquilo que faz uma consulta à população para saber se ela concorda com determinada medida ou se ela não concorda antes de se fazer aquela lei. Então, plebiscito, você pega o P aqui, é uma consulta prévia, antes de se adotar uma política, antes de se fazer uma lei. E o referendo? Qual que é a diferença? O referendo não é uma consulta prévia, é uma consulta posterior. Por quê? Porque no referendo já existe a medida, já existe a norma e eu vou pedir para a população, também uma consulta popular, se concorda ou não concorda com aquela norma. Nós tivemos no Brasil o caso do Estatuto do Desarmamento e foi consultado o povo para saber se concordava ou não concordava.
Então, cuidado, plebiscito e referendo também são formas de soberania popular. São formas, assim como o voto, que nós temos a população agindo, influenciando diretamente nas políticas públicas. E nós temos também, que nós veremos mais adiante, a iniciativa popular. Sabe-se até em todos os âmbitos que os projetos de lei também podem ser propostos não apenas por vereadores, mas pela iniciativa popular. Mas isso teremos requisitos que veremos mais adiante. E a participação popular nas decisões no município e no aperfeiçoamento democrático de suas instituições. Quer ver um exemplo disso? Você já viu na sua cidade ter uma audiência pública, por exemplo, na Câmara, que você é chamado para lá colocar a sua opinião? Isso nada mais é do que a participação popular em quê? Nas decisões do município. E a ação fiscalizadora sobre a administração pública. O povo tem sim uma ação fiscalizadora. Tem direito a fiscalizar, tanto que as contas públicas, tudo deve ser público. Para quê? Para dar ensejo, para dar oportunidade para que o povo possa fiscalizar e se vir alguma irregularidade, possa lá e possa denunciar. Nada de muito complicado. Cuidado, aqui eu chamo sua atenção. Porque se eu viro para você e falar quantos poderes existem no Brasil, você vai parar e falar assim, Renata, simples. Poder legislativo, que faz as leis, que no âmbito da União nós temos o Congresso Nacional, que é bicameral, significa que é dividido em duas casas, Senado Federal e Câmara dos Deputados. Nós temos o Poder Legislativo, cujo órgão máximo está na televisão todos os dias, nem sempre para o bem, que é o STF, e nós temos o Poder Executivo, que hoje não, sempre é pelo Presidente da República. O que acontece? E no âmbito estadual, nós temos esses três poderes? Temos, só que em vez do Presidente da República, nós temos o governador. Em vez dos tribunais federais, nós temos os TJs. E em âmbito municipal, cuidado! Em âmbito municipal, nós temos o Poder Executivo, cujo chefe é o prefeito. Nós temos, sim, o Poder Legislativo, cujos membros são os vereadores, mas nós não temos Poder Judiciário. Não, e aquele fórum da minha cidade que eu vou ali para ser testemunha, para entrar com uma ação, aquilo não é o Poder Judiciário dessa cidade? Ali é o Poder Judiciário Estadual presente ali. Como nós temos também sedes até do Poder Judiciário Federal, como por exemplo, se você vai numa vara do trabalho, se você vai numa vara federal dentro das cidades. Mas não existe, não há órgão municipal do Poder Judiciário. Fique atento para isso. Salvo as exceções previstas nessa lei orgânica, é vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições e a quem for investido na função de um deles exercer ou do outro. O que isso significa? Significa que cada poder tem a sua função. Onde eu encontro essas funções? Na Constituição Federal, na Constituição Estadual e na Lei Orgânica do município. E cada poder tem que exercer as suas competências, não podendo falar ao prefeito, vem aqui, me dá uma competência aí dos vereadores, eu que vou aprovar essa lei. Não, e como não pode falar, olha, eu não quero exercer isso e passa para o outro poder. Não, as competências elas são próprias de cada órgão e elas não podem ser delegadas para o outro órgão. Cuidado! Renata, mas tem casos que eu vejo, por exemplo, o presidente da República, ou o prefeito, ou o governador, fazendo o papel do Poder Legislativo. Às vezes, por exemplo, nós temos uma medida provisória, não seria, com força de lei, não seria um papel do Poder Legislativo? Sim, mas nesses casos, essas exceções são aquelas previstas na lei orgânica, no caso do município de Muriaé. Tudo bem? Vamos adiante. Uma questãozinha aqui. Olha, se você for procurar na internet aí, você quase não vai achar a questão dessa matéria. Essas legislações muito específicas, a gente não tem muita questão. Então, o que eu fiz? Eu criei questões para você.
Banca, Renata, vamos tentar. Eu criei com base em quê? Tirei de trás da orelha? Não. O que eu fiz? Eu vi aqueles artigos que são mais importantes, já com experiência de prova, as palavrinhas que se trocar tornam alguma coisa errada, palavrinhas que nem sempre você presta atenção quando lê, e formulei essas questões. Vamos comigo? Sob as noções introdutórias trazidas na lei ordinária do município de Muriaé, marque a incorreta. Você vai ver que no seu material tem muita questão de marcar a incorreta. Por quê? Porque são as questões que a gente mais erra. A marcar a correta é tranquilo. Essa de marcar a incorreta quer dizer que vão te trazer várias alternativas, todas corretas, exceto uma. E muitas vezes a gente vai lá e marca correto e sai correndo. Dá uma tristeza muito grande. Então eu coloquei aqui várias questões desse estilo. Marque a incorreta para você ir treinando e não cair nessa bobeira. Uma vez eu fiz uma prova de concurso onde todas as questões dessa prova estavam marque a incorreta e são as que mais pegam um candidato por desatenção. Vamos lá. Quer dizer que eu tenho 4 alternativas, 3 estarão corretas e eu tenho que achar um erro de uma apenas. Vamos lá. A autonomia do município se configura, por exemplo, pela elaboração e promulgação da lei orgânica. Tá correto. Lembra que eu falei que a autonomia do município, ela se configura por várias hipóteses e ali naquele artigo traz exemplos, um rol meramente exemplificativo? Então, quando eu coloco aqui, por exemplo, tá certo. Citou um exemplo no qual a autonomia do município vai se manifestar, da elaboração, da promulgação da sua própria lei orgânica. Mas se aqui tivesse assim, a autonomia do município se configura somente pela elaboração, estaria errado. Entendeu o que você tem que ficar atento? O município de Muriaé integra com autonomia, tem autonomia. Vamos ver se traz as 3 autonomias: política, administrativa e financeira? Ok. A República Federativa do Brasil? Ok. E o Estado de Minas Gerais? Bem tranquilo. Falou das 3 autonomias do município, sabemos que ele integra o Estado de Minas Gerais e todo município, todo Estado integra a República Federativa do Brasil. O município de Muriaé organiza-se e rege-se por essa lei orgânica e as leis que adotar. Sim, nós temos várias leis municipais. Inclusive, no seu edital tem algumas leis municipais. Observados os princípios da Constituição Federal e os preceitos. Vamos ver. O sufrágio, ele é universal? É. O voto é direto? Sim, você vota direto no seu candidato. Você não vota em alguém para escolher o seu candidato. E secreto? Sim, ele é secreto. Com valor igual para todos? Sim, com valor igual para todos. Certinha? Então, sobrou para a gente a letra D. Vamos ver qual é o erro da D? São poderes do município, todos os poderes são independentes e harmônicos. O que quer dizer que os poderes são independentes? Cada poder tem a sua autonomia, cada poder tem as suas funções e escolhe a melhor forma de exercer aquelas funções. Claro que respeitando a Constituição Estadual, a Lei Orgânica e a Constituição Federal. Mas eles são harmônicos. O que é harmônico? Eles têm que atuar em harmonia um com o outro, porque na verdade a gente não precisa só do Poder Executivo, a gente não precisa só do Poder Legislativo ou só do Poder Judiciário, a gente precisa dos 3 atuando em conjunto. O que nós vemos muitas vezes no Brasil é um poder brigando com o outro, e isso é ruim. Isso é ruim para a sociedade, porque para que nós tenhamos uma boa administração, boas políticas públicas, nós precisamos dos 3 poderes, em âmbito estadual, em âmbito federal, atuando junto. Mas cuidado, em âmbito municipal, quantos poderes nós temos? Apenas 2. Então vamos ver, são poderes do município, independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário? Não. Vimos que município não tem poder judiciário. Pode ter órgão do judiciário estadual, como o fórum da sua cidade, pode ter órgão do judiciário federal, como as varas federais, como varas do trabalho, mas não tem órgão próprio do poder judiciário municipal, ok? Vamos lá. Aqui diz, nada mais é do que uma leitura rápida, porque aqui não tem muitas explicações, que são objetivos prioritários do município, além daqueles previstos no artigo 166 da Constituição do Estado. Renata, eu preciso ir lá na Constituição do Estado e ver que objetivos são esses? Não.
Você só precisa, se ela não estiver cobrando no seu cargo específico, não. Se tiver, sim. Mas eu preciso saber que além daqueles que são trazidos na Constituição Estadual, a lei orgânica, ela traz outros. Por que ela acrescenta? Muitas vezes a lei orgânica, o que ela vai acrescentar em relação à Constituição Estadual, em relação à Constituição Federal? Porque nós temos peculiaridades, cada município tem sua peculiaridade, tem muito a ver com a região que ocupa. Então, essa lei orgânica, por ser mais específica, por ser do município em si, ela trará outras prioridades tendo a ver com a sua realidade. Vamos lá, ela vai garantir no âmbito de sua competência, ela não, ele, o município de Muriaé, a efetividade dos direitos fundamentais da pessoa humana. O que é efetivo? Não basta eu prever aqueles direitos na letra do papel. Lembra que nós vimos lá no comecinho desse bloco falando que a lei orgânica garante uma série de direitos, como eu disse que é muito lindo ler, mas na prática nós não temos? Saúde, educação, previdência, lembra? Segurança. Então, não basta eu ter aquela previsão abstrata, aquela previsão na lei. Eu preciso ter esses direitos sendo efetivados, sendo colocados em prática. Então, o município de Muriaé tentará, é um objetivo, nem sempre consegue, garantir a efetivação dos direitos da pessoa humana. Administrando com transparência. Por que a transparência é necessária? Lembra que eu te falei que a população, o povo, o cidadão, ele tem inclusive controle e fiscalização sobre os atos dos poderes públicos? Por isso, os atos eles precisam ser transparentes para poder facilitar, para poder efetivar a fiscalização do cidadão. Transparência de seus atos e ações com moralidade. Não preciso nem explicar. Os atos públicos, o poder público da administração pública tem que ser pautados na moralidade, com participação popular nas decisões e descentralização administrativa. Aqui eu faço um parênteses para você. O que é descentralização administrativa? O que é o descentralizar? É o contrário de centralizar. Quando eu centralizo, eu chamo todas as competências para mim. Elas estão todas concentradas em um centro. Isso que vem a palavra, centralizar. Concentradas em um centro. Quando eu descentralizo, não. Eu vou fazendo vários pequenos centros e vou distribuindo as competências para cada um desses centros. Por isso que nós temos, às vezes, quer ver um exemplo? Na área da saúde, você não tem só um posto de saúde municipal e pronto. Cada bairro pode ter o seu posto. Essas atividades, elas são descentralizadas para atender o maior número de membros dessa população. Assegurar a permanência da cidade enquanto espaço viável e vocação histórica que possibilite o efetivo exercício da cidadania. Nossa, que bonito! Nós vamos ver aqui muita coisa bonita que não tem nem como errar. Isso daí não exige altas explicações, não. Olha, isso daqui é importante. Tá vendo que eu marco as palavrinhas importantes para não ficar uma leitura chata para você. Colaboração com os governos federal e estadual. Sim, todo município ele age em colaboração com o seu estado e com o governo federal. Todos têm que agir em colaboração. Por quê? Ninguém mora só no estado de Minas Gerais. Antes de você pertencer a um estado, você pertence a um município. Ninguém mora na União. Não, antes de você pertencer à União, você pertence a um estado que pertence a um município. Então, essas políticas federais, estaduais e municipais devem agir com o quê? Com colaboração. Para quê? Para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Proporcionar a seus habitantes condições de vida compatível com a dignidade humana, a justiça social, a liberdade de pensamento e o bem comum, sem segredos. Priorizar o atendimento das demandas sociais, educação, saúde, transporte, moradia, abastecimento, lazer e assistência social. Cuidado, lá no primeiro fala não só em priorizar o atendimento, mas como se preocupar com que esses direitos sejam efetivados.
Preservar a sua identidade cultural e artística, sim. Cada município vai ter a sua identidade cultural e artística, porque se não tivesse, concorda comigo que a Constituição estadual podia tratar de todos os tratamentos, de tudo igual para cada município? Mas não, cada município também tem a sua autonomia de administrar, autonomia de poder legislar, porque cada município tem a sua identidade. Por isso que a lei orgânica do município de Muriaé não é igual à lei orgânica no município de Juiz de Fora, por exemplo, porque cada município tem a sua identidade cultural e artística. Vamos para uma questão. Sobre os objetivos prioritários do município de Muriaé, assinale aquela que está em desacordo. Aqui, todas as questões eu coloquei em negrito e sublinhado para você essas palavrinhas que na hora da prova você vai fazer isso que eu estou fazendo aqui. Risca e depois quando marcar o xizinho, vê se você marcou realmente aquilo que está em desacordo e não marcou aquilo que está em acordo. Vamos lá. O município de Muriaé vai ter que assegurar a permanência da cidade enquanto espaço viável e de vocação histórica que possibilite o efetivo exercício da sua cidadania? Sim. Tá vendo? É uma leitura básica, você acaba que vai lá e consegue achar o erro ou o acerto da alternativa. Colaboração com o governo estadual apenas? Não. O município de Muriaé não deve colaborar apenas com o governo estadual. Cuidado quando aparecer essas palavras, apenas, somente, sempre. Isso faz o seu alerta ligar, porque muito provavelmente, cuidado, não estou falando sempre, muito provavelmente vai estar errado. Aqui nós vimos que o município ele tem que agir com colaboração, tanto com o estado quanto com o governo federal, na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Ele vai, então, essa que está em desacordo, e as demais estarão corretas. Vamos lá. Priorizar o atendimento das demandas sociais, daqueles direitos básicos, educação, saúde, transporte, moradia, abastecimento, lazer e assistência social. E vai preservar a sua identidade cultural e artística, registrando, divulgando e valorizando as suas manifestações. Bom, vimos nesse primeiro bloco as questões mais fundamentais, os princípios do município de Muriaé, que não diverge muito dos outros entes federados. Fizemos algumas questões e no próximo bloco a gente dá continuidade aqui. Até já!